Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É com uma alegria imensa que nós iniciamos um outro ciclo de diálogos em português, como língua estrangeira, segunda língua e língua adicional aqui no IEL. Desta vez, a gente tem aqui uma convidada cuja presença me deixa muito feliz também, que é a professora Janaína Viana. Ela tem estado conosco fazendo seu pós-doutoramento, né, junto comigo, aqui no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada, no Departamento de Linguística Aplicada, desde o ano passado. Tem feito um trabalho muito bonito, junto à graduação, junto à pós-graduação. Temos ministrado algumas disciplinas juntas e eu tenho aprendido muito com a Janaína, não só dos temas que ela pesquisa, mas também sobre a vida, sobre o mundo. Eu acho que essa parceria, para mim, tem sido muito significativa. Eu aproveito aqui para agradecer muito pela presença dela no nosso departamento, no cotidiano da nossa universidade e nas nossas vidas, né, como pessoas e como professores e como pesquisadores. Então, muito obrigada, Janaína. Hoje ela vai falar, né, sobre um tema que ela pesquisa, que é a educação antirracista, que acho que é um tema cuja importância a gente sempre precisa destacar, né, no mundo que a gente vive hoje, dentro da academia e fora da academia. E eu vou fazer, então, uma breve apresentação da Janaína. Depois ela vai complementar essa apresentação, vai fazer a sua fala e depois a gente abre para perguntas. Tudo bem? Então, tá bem. A professora Janaína Viana da Conceição, ela é doutora e mestra em Linguística Aplicada pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é licenciada em Letras, Português e Inglês e suas respectivas literaturas pela mesma universidade. Ela já atuou como professora leitora na Universidade de São Tomé e Príncipe pelo Programa Leitorado Guimarães Rosa, do Ministério das Relações Exteriores, também como professora de Português, Literatura e Inglês do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Gravataí, professora bolsista do Programa de Português para Estrangeiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e como professora de Português da Fundação Universitária da Área Andina, Colômbia, bem como foi colaboradora do Programa Mais Médicos para o Brasil em Cuba e do Módulo de Acolhimento e Avaliação em Porto Alegre. É também examinadora da parte oral do Exame de Proficiência em Língua Portuguesa CELPE-BRAS. Atualmente, como ela vai falar mais para a gente, né, ela se dedica a pesquisas relacionadas a questões de identidades racializadas e letramentos na escola e em outros contextos. Tem interesse também por pesquisas relacionadas ao ensino e aprendizagem de língua portuguesa, PLM e PLA, a produção de materiais didáticos, ao ensino da oralidade, português em contextos multilingües e a formação de professores de línguas. Então, mais uma vez, eu reitero a nossa alegria de ter você com a gente e nossos agradecimentos. A palavra é sua. Muito obrigada, Cláudia. Então, boa tarde para todos, todas e todes. Queria começar agradecendo a Cláudia pela parceria que a gente tem feito no pós-doc, e também agradecer o grupo de pesquisa Indisciplar e o grupo de pesquisa Educação Linguística, Virtualidade e Sustentabilidade, né, pelo convite de estar aqui hoje. Então, como vocês podem ver, o título da minha fala é Raça, Linguagem e Decolonialidade, Perspectivas para a Formação de Professores de PLA. A minha fala de hoje está dividida em 3 partes, então, por favor, pode entrar. No primeiro momento, eu vou falar um pouco do lugar de onde eu falo, da minha pesquisa aqui na Unicamp, e também um pouco sobre a área de PLA e sobre a formação de professores. Num segundo momento, eu vou falar justamente desses entrelaçamentos de raça, linguagem e decolonialidade, para a gente ver como isso
acontece nas práticas, né, na sociedade de modo geral e também no ensino. E aí, no terceiro momento, eu vou apresentar algumas narrativas de formandos da licenciatura, da segunda habilitação aqui do IEL, justamente para discutir essas questões de educação linguística antirracista, educação decolonial, na formação de professores, né, justamente buscando contribuir assim, para a área e também para a segunda habilitação aqui na Unicamp. Então, do lugar de onde eu falo, né? Então, eu gosto de me apresentar dizendo que eu sou uma mulher negra gaúcha, de cabelos naturais. Enfatizo isso porque, em muitos espaços, né, eu geralmente sou a exceção, a única estudante negra, a única professora negra. E também ser gaúcha, né, que é o segundo estado com a maioria de população branca, né, eu acho que isso também se torna relevante para dizer, né, para pensar na minha trajetória, assim, né, de estar em espaços em que, enfim, de exceção, como eu comentei. Sou, então, doutora em Linguística Aplicada pela URGS, pesquisadora de pós-doc aqui, como a própria Cláudia já apresentou. E aí, então, vou pular um pouquinho só para dizer então, que me considero uma pesquisadora e professora comprometida com a luta antirracista e com a promoção de culturas afroafirmativas e de outros grupos minoritarizados. E aí eu vou falar depois um pouco mais, né, como é que isso acontece. Então, aqui no pós-doc, né, o que eu tenho feito neste tempo. Então, a minha pesquisa de pós-doc ela envolve metodologias colaborativas com professores, ficou ali invertido, em formação de PLA, porque, então, justamente com alguns professores, a gente tem feito rodas de conversa, pensando assim, 2 professores em formação de PLA, que são 2 professores negros, né? Então, como é que a gente pensa em se tornar negro e como isso está envolvido na formação de PLA? Como é que a gente pensa a avaliação também decolonial e antirracista? Tivemos também, numa das rodas de conversa, a participação também de uma mestranda de São Tomé e Príncipe para falar também sobre o português no mundo e sobre o ensino também de PLA lá em São Tomé e Príncipe. Então, a gente tem feito esse trabalho colaborativo para pensar assim, a educação linguística antirracista. E também eu fiz algumas entrevistas com estudantes, né, da segunda habilitação para justamente ver as concepções que os alunos têm sobre educação antirracista e educação decolonial. Também tenho pensado na elaboração de princípios para materiais didáticos da área, né, envolvendo, enfim, educação decolonial. Eu idealizei também e orientei a criação de podcasts feito por estudantes indígenas, e vocês podem encontrar no YouTube, no Spotify também, esses podcasts. Então, o título é Originários, Papo de Parente. Então, quem colocar no YouTube, no Spotify, consegue encontrar. São 13 episódios com a perspectiva desses estudantes indígenas, né, sobre o que eles consideram importante dizer para a universidade, questões de convivência, preconceito que já sofreram, o que eles acham interessante, né, que a universidade saiba. A partir, então, das leituras de textos acadêmicos e também de produções que foram feitas na disciplina de letramentos acadêmicos para universitários indígenas. E também, em uma disciplina, que é aquela da sala de aula de português como segunda língua, língua estrangeira, os estudantes fizeram um podcast também com uma entrevista com professoras de PLA engajadas em práticas decoloniais. Também fiz a coorganização de um livro de entrevistas envolvendo políticas linguísticas dos países africanos que têm o português como língua oficial. Também um livro que está sendo organizado por mim, pela professora Ana Cecília Bison e também pela professora Cláudia Rocha. E também, atualmente, eu estou ministrando a disciplina, junto com a professora Cláudia, de tópicos em linguística aplicada
voltada também para a educação linguística, antirracista, no ensino, enfim. Quando a gente pensa, então, para a formação de professores de PLA na Unicamp, né, nós vemos no projeto curricular que o objetivo da habilitação é formar profissionais reflexivos, com base sólida de conhecimentos e competências, para atuar em contextos públicos e privados de ensino de português e de promoção e gestão da língua portuguesa, tanto no Brasil como no exterior. Então, considerando que a formação de professores é um dos pilares, né, principais da área, né, então é muito importante que a gente tenha pesquisas considerando a formação de professores, e especialmente assim, né, a educação antirracista e decolonial, né, pensando nessa formação crítica. Então, na área, nós temos diferentes perfis. Eu não sei se todo mundo que está aqui, bom, muito provavelmente nem todos são da área de português como língua adicional. Nós temos diferentes perfis, e aqui eu trouxe essa colcha de retalhos, e eu coloquei amor e pedaço, que é uma expressão em forro, em uma das línguas de São Tomé e Príncipe, que significa pedaço de amor, que é justamente como eles chamam esses tecidos que vão se compondo, né, para formar essa ideia de né, dessa colcha. Então, justamente considerando que não são simplesmente só perfis, né, nós estamos falando de pessoas ali nesses grupos, e também considerando esse axé, né, essa força vital que está presente, e também a diversidade de grupos, né. Então, indo para essa parte da relação entre linguagem, raça e decolonialidade, né? Então, afinal, o que é isso? Então, tem autores do grupo Modernidade, Colonialidade e Decolonialidade, que eles vão dizer que a colonialidade é a matriz de poder que se instalou no processo histórico de colonização e permanece entranhada nas estruturas sociais, exercendo controle e oprimindo os corpos racializados e sexualizados, né? Então, a colonialidade ainda está presente, porque é uma ferida da colonização que permanece até os dias de hoje, né? E tem os seus efeitos. E a decolonialidade, ela se propõe a romper com essa episteme capitalista moderna ocidental e mira a libertação de estruturas, sujeitos e saberes, sujeitos e subjetividades por elas oprimidos, né? Então, quando a gente pensa nessa relação entre linguagem, raça e colonialidade, né, como é que isso se dá? Eu percebo que, muitas vezes, na formação de professores, né, principalmente na área da letras, a gente fala da linguagem sem, muitas vezes, considerar a relação que a linguagem tem com raça e com outros sistemas de opressão, né? Então, acho que isso nem sempre é enfatizado na formação de professores na graduação. E a linguagem, se a gente considerar como uma prática social estruturada, ela também é atrelada à produção de diferença social e desigualdade social, né? Então, por isso, é muito importante considerar essas relações de poder que ali estão presentes, né? E aí, então, tem uma perspectiva chamada raciolinguística, que vai considerar esse entrecruzamento, né, de construção da linguagem, de como a linguagem constrói raça, e como que a raça constrói a linguagem de modo concomitante, né, junto. Porque o racismo ele vai se materializar, né, a partir da linguagem, e porque é nela que a estrutura de onde germinam os discursos dessa colonialidade, né. Então, a raça ela não é um fenômeno de simplesmente considerar os traços biológicos, genéticos de alguém. Ela é uma construção discursiva de corpos, né? O Stuart Hall vai dizer. E, se a gente considerar a construção de raça mais a criação da modernidade, que é oriunda do colonialismo, do capitalismo, né, e dos Estados-nações, nós vamos ver que o capitalismo ele vai justamente se sustentar por essa reprodução das desigualdades, né?
E aí nós estamos falando de diferentes sistemas de opressão, que é o racismo, é o machismo, né? Enfim, a gente pode pensar também em outras categorias identitárias, como nacionalidade, religião, né, classe. E aí nós temos a reprodução de ideologias raciolinguísticas, que é justamente como que esses sujeitos racializados eles estão sendo lidos e interpretados por sujeitos ouvintes brancos, né? Esses sujeitos ouvintes brancos não são necessariamente pessoas brancas ou só pessoas, podem ser instituições, mas é um modo de ver esses sujeitos como deficitários, sem que, antes mesmo, esses sujeitos façam qualquer prática de linguagem, ou práticas de linguagem que são consideradas como inovadoras por pessoas brancas, mas, para esses grupos, são vistas como práticas deficitárias, né? Então, para a gente entender melhor essa relação, eu vou mostrar um trecho de um programa, não sei se vocês conhecem, o MasterChef Brasil. Eu encontrei no Instagram esse trecho especificamente porque eu não acompanho, né, esse programa. Mas eu acho que ali dá para ver como que essas relações, esses entrelaçamentos entre raça, linguagem e outras opressões aparecem, né, nas relações. Tá? É um trecho pequeno, tá, gente? Não, eu não vou colocar os 28 minutos. Jurados. Pelo menos 2 votos positivos são necessários para ganhar o avental do MasterChef e seguir para a próxima etapa. Olá! Olá, boa noite. Como se chama? Abel. Seja bem-vindo. Você tem 5 minutos para finalizar o prato. Então vamos fazendo e vamos conversando. O que você vai fazer? Eu vou fazer vieiras com ovas falsas. De? Molho de ostras. Qual é a técnica que você vai usar? Imersão em uma solução de alginato. Tirando esse negócio que ninguém faz mais. Isso aqui já é de fora da moda, faz muito tempo. O que você gosta de cozinhar? O básico em casa sempre foi comida oriental. O que você conhece de prato francês? Preparações com bechamel. Tá bom, pode continuar porque o tempo está passando. Vai evitar de falar besteira. Abel, o Sim? que você faz da vida? Eu sou diretor de marketing no Paraguai. Trabalho em uma perfumaria. Você é da onde? Eu sou paraguaio. Você é paraguaio. Por Sim. que você fala tão bem português? Não pode? Não, claro que pode. Porque eu sou oriental, tem que falar flangoflito. Não foi. Tô brincando com você, Paulo, tô brincando. Conseguiram ouvir bem esse trecho? Então, se nós observarmos, né, essa interação, os jurados perguntam para ele, né, o que ele gostava de cozinhar. Ele diz, eu gosto de cozinhar comida oriental. Aí a comida francesa. Então, assim, o conhecimento que ele tem não é valorizado, primeiramente, né, porque eles estão valorizando que o que importa é a comida francesa. E aí, quando ele responde, eles dizem, vamos parar com essa baboseira, porque, assim, praticamente é para dizer, você não sabe de nada. E essa pergunta de onde você vem, né? Quando ele diz, eu sou do Paraguai, né? Mas como é que você fala tão bem português? Por que ela pressupôs que ele não sabia falar português ou que ele não sabia falar português tão bem? Né? E aí ele diz, só porque eu sou oriental eu tenho que falar flangoflito? Né? Então, eu acho que aí dá para ver esse entrelaçamento, né, de como esses corpos racializados estão sendo lidos, né? Então, assim, o pressuposto é de que esse corpo é um corpo deficitário que não vai saber produzir bem, com uma certa expectativa do que é falar bem. E aí, quando ele fala, mas como é que você sabe falar tão bem? Mas de onde é que você vem? Então, essa pergunta de onde você vem pode ser também muito violenta, né? Porque ela serve também para avaliar as pessoas e para colocar as pessoas, né, nos seus devidos lugares, né, como as pessoas esperam, né,
onde que essas pessoas esperam que esses corpos estejam, né? Enfim. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa para além do que eu falei. Também acho que sintam-se à vontade para falar assim, no meio da minha fala. E aí, então, essa construção, né, de imaginários de raça, como é que se dá também a construção de raça pela linguagem e a construção da linguagem pela raça, né? Então, se a gente vê essas manchetes como Trump defende o uso do termo vírus chinês para o coronavírus, não é racista. Então, esse texto, né, essa notícia, vai também dizer que o Trump cortou, que é coronavirus, ele cortou o corona e colocou chinês. Então, vejam como se dá essa relação entre linguagem e raça, né? Porque tem uma construção de linguagem sendo feita ali, nesse uso de vírus chinês, e também como isso contribui para continuar reproduzindo o racismo, né? Em eventos com latinos, Trump volta a dizer que imigrantes comem pets. Então, ele estava falando de imigrantes haitianos, especificamente. Aí, tudo que faço é relatar. Né? Donald Trump afirma que há muitos genes ruins entre imigrantes e gera polêmica. Então, a ideia também trazendo a genética, né, para essa construção de raça, porque então não tem o que fazer, é algo natural, é genético e não construído socialmente, né? E aí também outro exemplo do Bolsonaro: índio não fala a nossa língua e consegue ter 14% do território do Brasil. Então, como essas construções também feitas pela linguagem, uso de índio, o não falar a nossa língua, quer dizer, quem é que pode ser um sujeito legítimo no nosso país, né? E também, ao mesmo tempo, para continuar reproduzindo desigualdades, porque, se eles não falam a nossa língua, logo, eles não têm o direito de ter esses territórios, né? Então, tem muitas questões aí em jogo. Bom, então, assim, voltando ali, considerando que raça não é algo biológico, né? Eu acho que, assim, se a gente vê historicamente, o termo raça vem do latim, era muito usado na parte da botânica para considerar plantas, né? E também foi utilizado em outros momentos para falar de linhagem. Mas, na época da modernidade, é que raça passou a ser considerado de um modo que a gente começou a hierarquizar esses grupos, né, esses corpos. Então, a partir de muitas construções que vêm desde uma ideia de raça como fenótipo, ou raça a partir também de pesquisas científicas lá do século XIX, para tentar justificar por que certos corpos eram mais superiores do que outros, né, medindo o tamanho do cérebro, enfim, mobilizando uma série de argumentos científicos para tentar justificar essa superioridade, né? Então, assim, geralmente, assim, eu acho que algo importante de dizer é que a concepção de raça ela vai mudar conforme o tempo e também conforme o espaço, né? Então, o que a gente considera como raça no Brasil é diferente de como as pessoas, por exemplo, em São Tomé consideram, ou nos Estados Unidos, né? Então, tem fatores diferentes que vão diferenciar esses grupos, mas eu acho que é interessante considerar, nesse aqui e agora, né, quando a gente fala de raça, é a questão das hierarquias, né? De pensar em privilégio branco e, principalmente, nessa construção que se deu de que a gente conseguisse construir ideologias que considerassem as pessoas brancas como superiores em relação a outras, né? Eu vou trazer também de novo esse conceito, mas pela perspectiva dos licenciandos, né? Então a gente ainda vai continuar discutindo esse termo, tá? Não sei se você quer ainda perguntar alguma outra coisa. Tá. E aí, então, pensando no ensino, né, eu trouxe trechos também de um trabalho da professora Gabriela Bergamasco e da professora Clara Dornelles. A professora Gabriela fez uma
etnografia narrativa, acho que é assim que ela chama, ou narrativa etnográfica, acompanhando uma família síria. E aí, nesse trecho, ela está falando de uma aluna, né, uma aluna síria, comentando da relação dela, né, na escola com os colegas e também com a própria professora. Então, ela, Jessie, conta que a professora chama ela de Turquinha. Aí as outras meninas também a chamam assim. Ela diz não ter problema, mas logo sua mãe contesta, perguntando por que ela chegou brava outro dia, reclamando disso. Ela diz que é porque ela não é turca, mas sim síria. Sua mãe diz que queria ir reclamar na escola sobre a professora, mas a Jessie diz que não queria, pois não era nada demais. Então, nesse relato, a gente vê também que há ainda muito despreparo por parte dos professores, né? E como essa reprodução do racismo, da xenofobia, seguem firme e forte no ambiente escolar, né? Então, mais uma justificativa do porquê que a gente precisa falar sobre isso na formação de professores, né? E também, sendo na escola, eu acho que mais ainda considerando algo para além do que geralmente as pessoas consideram, porque eu penso aqui na Unicamp que a gente tem o português como chamado, né, de português como língua materna. Então, muitos professores vão se deparar com estudantes que vêm de outras realidades, que são estrangeiros, né, que vêm de outras partes, mas eles não têm essa formação na segunda habilitação, né? Então, eu acho que esse é um ponto para a gente considerar, né, bem relevante, né? Senão, bom, não vou adiantar algumas considerações que eu vou fazer depois. E aí, nesse outro trecho, essa menina Jessie, ela também vai dizer que o professor de história da escola, que percebeu esses conflitos, pediu para que a Jessie fizesse um trabalho para apresentar para a sua turma. E, nesse trabalho, ela teria que falar sobre a sua experiência chegar no Brasil, né? Contar o que está acontecendo na Síria, e ela não estava se sentindo muito à vontade para fazer isso, né? Então, às vezes, eu acho que o professor tem uma boa intenção, mas, muitas vezes, ele não sabe como fazer esse trabalho, né, de educação decolonial e antirracista, porque, nessa escola, a aluna síria foi convidada para fazer essa fala, mas ela ficou responsável por educar os estudantes, né? O que seria muito diferente se nós fizéssemos, né, uma educação em que todo mundo, toda a escola se mobilizasse para aprender sobre a Síria, né, e também para saber mais sobre a realidade da estudante, para que, então, enfim, para todo mundo se engajar junto e não apenas a estudante ficar responsável, né? Então, eu trouxe aqui também um contraponto de uma outra escola de Porto Alegre, da periferia de Porto Alegre, a escola Saint-Hilaire, em que tem um coletivo chamado Afrativos, que foi justamente também esse coletivo que eu observei na minha tese. E aí, nessa escola, tem um aluno haitiano, né? E eles fizeram um calendário com datas importantes sobre o Haiti, em que todo mundo se mobilizou, não somente uma professora, mas toda a escola. E aí a gente vai ver também um trechinho de como é que foi esse trabalho, né? Os alunos se empolgaram com a descoberta de um lugar desconhecido, seu povo, suas conquistas, cultura, belezas e suas dificuldades. Tem vezes que as pessoas falam que o Haiti só tem pobreza, só tem miséria, essas coisas assim. Mas não, tem outro lado também, que o Haiti também tem cultura diferente, praias bonitas, lugares que ninguém já nunca viu na vida. Essa república vem através de muita luta. A gente teve que lutar bastante para não ser julgados, presos e escravizados, mandados para outro país, mas não. E a gente acabou vencendo o nosso próprio território. A pesquisa culminou na elaboração de um calendário de 2023 com inspiração no país caribenho, também conhecido como a Pérola das Antilhas, por suas belezas naturais. A professora de História da escola, Maria do Carmo Aguilar, entrou em campo.
Maria integra o grupo de estudos afro-brasileiros, indígenas e africanos da URGS e ajudou a conduzir um estudo sobre os fatos que marcam a história do Haiti e que seriam destacados no calendário. Eu fui buscar essa trajetória histórica do país, né? Eu mesmo, na minha formação, quando eu estudei para ser professora de História, no curso de História, a gente não estudou a Revolução do Haiti. Eu tive que pesquisar, eu tive que estudar, né, para poder trazer para a sala de aula o que foi, né, a Revolução do Haiti. Então, o Haiti ele é o primeiro país a abolir a escravidão, né? Segundo a independência nas Américas. Isso é muito importante, né? Um país que foi anticolonialista, anti-escravista e antimonarquista, né? E aí ele sofreu um boicote, obviamente, né? O mundo ele era escravista e você tem um país negro, né? Se colocando um país negro onde a população negra tomou o poder, então ele vai sofrer um boicote, né? Vai repercutir a Revolução do Haiti, ele repercute, não fica só ali, ganha o mundo, né? A Revolução. E aí aqui no Brasil vai se repercutir de duas formas, nós vamos ter dois lados, as elites, né, tentando abafar o que aconteceu, e se não abafar, falar mal, né, falar mal da Revolução, né, descaracterizar o que era uma luta por liberdade, mas aí o que se colocava na imprensa, né, oficial era que era uma revolta de bárbaros que matavam crianças e tal, para desconsiderar e escondiam os ideais da Revolução, né. Então, também convido vocês para ver esse calendário, né? Ele está disponível online. E é interessante porque ele também está em português e em crioulo haitiano. E, além das datas importantes para o Haiti, também tem pessoas importantes, né, para o país e um pouco da história deles, né? Então, esse foi um trabalho feito na escola, também pelo coletivo Afrativos, que mobilizou todo mundo, né? Então, só para mostrar essas diferenças de tratamento, né? Porque, enfim, muitas vezes a gente pode ser bem intencionado, mas não necessariamente. A gente pode constranger também os estudantes, né? Dependendo da forma como a gente atua, né? E aí, então, vou para a terceira parte, que eu acho que é a parte mais interessante, que é trazer, então, essas narrativas dos licenciandos da segunda habilitação aqui, da área de PLE, PLA, da Unicamp. E, então, a partir de algumas perguntas, eu vou mostrar algumas respostas, tá, do que foi dito por eles, para a gente também fazer essa conversa. Então, a primeira pergunta, o que é raça, né? E uma das respostas, né, uma das pessoas entrevistadas disse que seria uma constituição social de pessoas que têm coisas afins, né? Então, vai dizer, eu acho que a questão, por exemplo, da cor da pele, como ser algo que determina de você ser de uma raça ou de outra coisa, não sei se dá conta. Acho que ser pertencente a um grupo, acho que raça envolve isso, né? Então, nessa concepção, a gente vê ali, né, que tem a questão de pessoas que têm coisas afins, né? Para essa pessoa, só a cor da pele realmente não vai dar conta, mas aí nós vemos que aqui não tem essa questão de hierarquias, né, de pensar as relações de poder ali, né? Tem uma questão de constitui as pessoas, né? Tem traços comuns, mas eu acho que, enfim, para considerar diferentes concepções, né, de raça, essa aqui, por exemplo, não traz. Nesse segundo relato, nessa segunda narrativa, já temos o contrário, né? Então, é uma pergunta difícil, não sei se eu consigo definir. É uma ferramenta de opressão ou de acessibilidade. É você perceber que faz diferença, que não é uma coisa só, é quem eu sou. Não, é o que permite você ser alguma coisa. É muito mais do que... Foi o que eu falei. Eu ser branca me permite ter uma vida tranquila, me permite não ter que me preocupar
com um monte de coisa. Não é só eu ser branca, é o permitir eu ter uma vida mais fácil, confortável e mais privilegiada. É algo que vem carregado de sims e nãos. Então, nesse relato, a gente já vê a questão de conscientização do privilégio branco, né? E também de ver o que se ganha e o que se perde, né? Quem tem o sim e quem é que tem o não. De quem é que é oprimido e quem é que tem acesso, né? Então, é interessante assim, ver esses diferentes pontos. Aqui eu só trouxe alguns, mas tem outros que a gente poderia analisar. Depois, o que é linguagem? Então, a resposta de uma das pessoas entrevistadas é um espaço de constituição do sujeito, e esse espaço em que o sujeito se realiza, se mostra agente. Retomando essa questão de ser antirracista, tem esse papel, né? Quando a pessoa não apenas ela se diz como não racista, ela também traz essa questão, ela aborda esse tema, ela questiona, ela se mostra um agente, né? Então, dando esse exemplo, a linguagem é esse espaço de agência. Então, tem essa questão do sujeito que se realiza, ele se constitui, mas também a gente pode pensar no realizar, né, também de efetivar, atuar, e também traz essa perspectiva do agente, né? Não só do que é feito pela linguagem, mas também da agência, né? De quem age, de quem atua, de quem faz. E também considera a linguagem a essas lutas, né? Porque falou da questão de ser antirracista, como que a gente essa atuação pela linguagem, e como, enfim, a gente se vê como agente, né? A gente é agente do quê? Né? Enfim, agente da branquitude, agente de outras possibilidades de ser, né? Em diferentes espaços em que a gente atua. Outra resposta, né, de uma pessoa entrevistada, um estudante aqui, é muito difícil delimitar, mas, em vez de pensar o que é linguagem, eu prefiro pensar em como usar ela. Porque, se a gente fica brigando por definição, a gente vai passar uma vida aqui, né? Eu penso que eu associo a linguagem à transformação, a acesso, à permanência, porque, para mim, ter esse conhecimento, saber que o poder da linguagem transformou a minha vida e fez ser quem eu sou hoje. Então, eu fico pensando como é não passar isso adiante, como não ver a linguagem como muito mais do que a gente ficar preso só em objeto direto, objeto indireto. Não é só isso, é importante, lógico, mas é muito mais para você perceber as dinâmicas do que é dito, de como é dito, influenciam e influenciam muito. O saber dizer, o não saber dizer, o quem pode dizer, quem não pode dizer, tudo isso é muito relevante e pode transformar, e o que pode transformar a vida de alguém. Então, nessa concepção de linguagem, a gente vê que tem uma concepção que considera o uso, considera a estrutura, também as ideologias, né? E esse poder transformador, assim, né, do que a gente pode fazer. A gente viu que a linguagem, que o racismo é operado muitas das vezes pela linguagem, né, como meio de dominação, mas também a gente tem essa agência, né, e tem esse poder transformador pela linguagem de fazer diferente, né. Depois, você já ouviu falar de educação decolonial? O que você entende por isso? Bom, a resposta é que esse termo, né, caiu no senso comum, está muito na bolha, mas que, assim, essa pessoa sente dificuldade de definir porque sente que é 1000 coisas para 1000 pessoas, né? Então, não sei, aí lembrou da mãe, que trabalha com indígenas, né, que lê muitas coisas sobre povos indígenas, e que isso fica muito atrelada também a isso, mas que entende uma proposta de educação, né, decolonial como algo que rompe com as tradições e moldes eurocêntricos de se lidar com, enfim, tanto a prática quanto as relações mais cotidianas também, uma revisão de algumas tradições, né.
não reiteração das coisas que a gente não deve ficar reiterando. Então, essa revisão não significa simplesmente continuar repetindo, né, mas mudar, olhar para o passado, né? Então, tem uma questão de... É preciso olhar para antes para que a gente possa ter uma conscientização do presente para transformar o futuro, né? Isso tem muito a ver com essa filosofia também do Sankofa, né? Que é isso, buscar o passado para se conscientizar no presente e transformar o futuro, né? Depois, você já ouviu falar de educação antirracista? Então, nessa resposta, a gente tem que não é uma questão apenas como indivíduo, mas da sua postura como atuante na sociedade, né? Então, como é o lema, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, que é o sentido de você ser agente, de ser combativo, de você se engajar, de entender a importância dessa questão, né? Porque só dessa forma a gente vai conseguir dessilenciar. Então, achei esse termo muito interessante para a gente pensar nessa educação antirracista, né? Porque, pelas práticas de reprodução colonial, essas práticas são de silenciamento. Então, dessilenciar é importante, né? Então, essa pessoa também vai falar da questão de demonstrar, né? De não simplesmente... Enfim, só a questão individual, mas de realmente fazer, né? E aí, outra pergunta é se os estudantes, né, da segunda habilitação, se eles ouviram falar das leis 10.639 e 11.645. Vocês, antes de ver as respostas, vocês sabem que são essas leis? Já ouviram falar? Afro-brasileira e africana. Então, você falou afro-latina, alguma coisa? Não. Mas é porque, justamente, eu acho que deveria ter também, né? Pensar essa parte mais da América Latina, isso não está na lei. E a 11.645 é uma lei, justamente, que vai atualizar a Lei 10.639 e incluir também a história e cultura indígena. Tá? E, se eu não me engano, na lei aparece cultura e história no singular, né? Eu diria que a gente precisa pensar no plural essas histórias e essas culturas. Tá? Mas, enfim, então perguntei para os alunos se eles conheciam essas leis. Não com essa nomenclatura, não. Eu sei que tem uma lei em 2012, não sei se tem o mesmo sentido. Eu sei sobre essa questão da literatura, tanto que os vestibulares abrangem literatura africana, mas não é muito comentado na formação, não. Outra pessoa disse, só o nome assim não vou saber. Às vezes pode ser que sim, mas não o número. Então, e aí tem uma outra pessoa que diz, talvez seja a lei que tem que trabalhar com a história da África e dos povos indígenas em sala de aula. Eu já tinha ouvido falar, mas eu procurei na minha formação estar próxima a pensar sobre isso. Então, a pessoa disse que fez uma matéria de ensino, né, que tinha uma professora que falava sobre essa lei e comentava como vocês, professores, vão lidar com isso. Então, uma professora da literatura africana, aqui do IEL. E depois, mas ela disse que viu mais isso no IFISH. Né? Então, eu fiz uma eletiva com ela sobre literatura, uma professora do IFISH, que foi muito legal trabalhar com literatura sob a perspectiva da história. Né? Então, ainda foi num caráter de uma disciplina eletiva, né? O que também nos aponta para que essas leis assim não são vistas, né, na formação de professores, a não ser por um ou outro. Né? Também tem um outro excerto que eu não trouxe aqui, mas de uma outra estudante que fez uma disciplina na Faculdade de Educação, que ela também trouxe. Então, acho que no IEL a gente precisa falar mais sobre essa lei, né, e pensar em como fazer valer, né? Não só também trazer o que é, mas pensar em como trabalhar com ela no ensino. Né? E aí, como você vê essa relação entre linguagem e raça no ensino de línguas? Bom, eu também não quero, né, ficar também me alongando tanto, mas a pessoa vai dizer que uma questão de raça do professor, que tem a questão da raça do professor e da raça dos alunos. Isso está sempre colocado ali, mas
mas está sempre no não dito. Então, acho isso importante também falar que, muitas vezes, a questão racial está em jogo, mesmo quando ela não está sendo dita, né? Porque tem muitas coisas que acontecem, claro que a gente pode considerar que nas interações raça pode ou não importar, mas tem muitas interações em que ela está ali atuando, mas ela não está sendo mencionada. E podemos pensar um exemplo bem simples, né? Muitas das vezes a gente está em espaços na academia em que a gente faz o teste do pescoço, que é justamente perceber quem são as pessoas do lugar, e vê só pessoas brancas, né? Então, raça não está sendo explicitado ali, mas está operando em certos espaços, né? De quem são as pessoas que estão participando das atividades que estão sendo feitas na universidade ou em outros espaços, né? Então, é interessante fazer esse teste do pescoço aqui e ver que a gente está com uma boa diversidade aqui nessa sala, sabe? Então, a gente não discute educação antirracista no IEL. Então, tem um despreparo de todos os professores que estão saindo formados daqui para lidar com a questão de raça dentro do ensino de línguas, mesmo no ensino de língua materna mesmo. A gente não tem materiais didáticos que vão trabalhar com isso diretamente. Eu sinto que a coisa da raça passa como que despercebida, mesmo que ela esteja presente ali, né? Então, é interessante ver nesses discursos dos professores que também essa estudante trouxe isso, mas também em outros momentos falou de momentos em que isso apareceu, mas às vezes pode ser mais como uma exceção, mas é para mostrar também como isso é contraditório e tem muitas tensões, né? Porque, enfim, o espaço da universidade é também um espaço de disputas, né? Então, isso opera, né, acontece nessas práticas, em que está aparecendo, mas não está aparecendo. E, às vezes, por pessoas específicas, né? Então, acho que tem que ser mais institucionalizado também isso, né? E ainda também nesse mesmo discurso, né, nesse mesmo trecho, essa estudante vai dizer, deixa eu ver, da importância, né, deixa eu ver uma parte mais específica, se a gente não fala sobre isso em momento algum, se o material e a estrutura não permitem esse tipo de discussão, e aí, ok, as leis vêm com espaço, talvez, para falar sobre isso, mas falar só de história, falar só de passado, não necessariamente abre um espaço para que esse aluno se expresse nas linguagens que ele se sente mais confortável dentro da escola, por exemplo. Se expresse das maneiras que ele precisaria falar para o professor. Espera aí, isso que você está falando não faz sentido. Essas histórias não estão contando histórias de ninguém que me interessa, na verdade. E aí passa mais despercebido no ensino. Então, essa questão também da própria contestação dos estudantes, né, e de práticas que muitas vezes não são valorizadas nesses lugares, né, ou na escola, ou na universidade. Então, a gente volta lá para o MasterChef. O que você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar comida oriental. Tá, mas e a comida francesa? Sabe? Então, acho que é aquela coisa. O quanto que a gente está também valorizando os repertórios que os estudantes trazem, né, nesses lugares, e pensando em outras práticas em que as pessoas possam falar aquilo que é importante para elas de outros modos também, né, que sejam mais significativos, porque, às vezes, a avaliação vem de um único jeito e tem que ser o jeito que o professor considera como o certo ou adequado. Talvez o aluno tenha entendido e saiba fazer aquilo, mas de um outro jeito que não aquele que o professor está propondo, né? Então, acho que pensar em diferentes práticas é algo muito importante. Outra pessoa, né, outro estudante, que vai falar da transculturalidade, decolonialidade, e aí vai lembrar da Bell Hooks, com o vernáculo negro, que isso é a mais pura relação entre raça e linguagem, né? Que não eram permitidos nos espaços em que a Bell Hooks estava comentando, mas que era uma coisa muito mais dos alunos brancos, né, que não estavam usufruindo daquilo e considerando ruim, do que a professora. Então, de novo, quem diz, quem não diz, quem pode dizer, quem não pode dizer, por que não pode dizer. Então, é muita besteira não pensar que essas duas coisas, linguagem e raça, não se relacionam.
Não é por acaso que os nossos elogios são associados a coisas claras e coisas brancas, e tudo que é negativo associado à cor preta, à cor negra. Não faz sentido, quer dizer, faz sentido. Então, numa lógica, né, da branquitude, faz sentido, então, que isso aconteça, mas não faz sentido se a gente considerar, né, de uma perspectiva antirracista e decolonial. Então, como você acha que a educação linguística antirracista e a educação decolonial podem ser trabalhadas no ensino de PLA? Então, essa pessoa, né, diz que pensa em contextos específicos como plaque, língua de herança, que faz muito sentido, né, porque a discussão de ensino decolonial passa pela discussão sobre o reconhecimento de quem são essas pessoas, né? E também essa pessoa comenta que do porquê também desse entendimento do decolonial, de que fez o Brasil ser assim, né, o que fez a gente ser lido desse outro jeito. Acho que o existir em línguas, saber a língua para existir nessa língua, para entender quem você é. Então, a educação antirracista, a educação decolonial, ela ajuda a possibilitar a existência desses alunos. Quando a gente pensa em plaque também, tipo, em dar espaço para práticas mais translíngues. Posso estar enganada, mas, na minha cabeça, a educação decolonial ela pede por práticas translíngues, ela pede por práticas que vão romper um pouco com a inscrição de uma língua. Agora você está no Brasil e as coisas vão ter que ser assim, porque você precisa se abrir para outras referências, para outras vozes falarem dentro da aula também, e propõe uma perspectiva mais acolhedora, me parece. Pensando no contexto de PLA, PLE, às vezes uma perspectiva mais acolhedora é o que precisa ser a sala de aula mesmo. É um espaço de socialização também. Enfim, então também abrange outros, né, outros perfis que não necessariamente só o plaque e o português como língua de herança, mas principalmente esses, né? Os principais desafios, dificuldades e resistências de se trabalhar com uma educação decolonial e antirracista. Então, por ser um assunto novo, acho que muitos professores não têm essa formação ainda. Então, eu botei esse, mas é essa. Então, entre os pares, você saber trazer essa questão de uma forma que seja construtiva pelos seus pares, para que você não seja ignorado pelos seus pares. E dentro da sala de aula também, ter essa sensibilidade, porque os alunos chegam com uma expectativa, e você precisa ter um pouquinho de sensibilidade para levar isso para eles de uma forma que você consiga provocar ali uma reflexão. Acho que é um grande desafio, né, não criar um afastamento também. Então, sim, né, gente, não é algo simples trabalhar com educação antirracista e decolonial, porque justamente é contra-hegemônico. E, então, é importante falar dessas dificuldades para a gente pensar em como superar também, né, esses pontos. E um outro excerto, eu só botei um trecho, mas essa pessoa estava falando também na escola, mas eu trouxe da universidade. Os professores são majoritariamente homogêneos entre si. Tem uma relação de classe, mas de raça especialmente. Ficou mais ali. Sinto que isso é uma questão e que muitas vezes não atravessa grande parte das discussões, não é uma questão. Então, considerando também, né, o perfil de quem são os professores, né, de trazer outras, enfim, outros corpos, né, que vêm sendo historicamente racializados, é importante para... Eu acho que, enfim, para trazer essas discussões de outros modos, né, não com o mesmo perfil homogêneo da universidade. E aí, se mudanças, né, como é que os estudantes consideram que poderiam ser que práticas poderiam ser modificadas aqui na segunda habilitação, para atender essas demandas de uma educação linguística antirracista e decolonial. Então, eu não sei ao certo muito sobre como que funciona o currículo. Eu não sei o quanto do currículo assim foi uma coisa que você propôs pela sua bagagem de conhecimento, pelo que você queria apresentar, ou quanto são coisas que a Unicamp exige que você trate. Mas eu acho que o mínimo, digo o mínimo, porque com tudo que eu aprendi, eu percebo que não dá para você ensinar PLE, PLA, plaque, sem um ensino transcultural, sem um ensino decolonial. Então, acho que o mínimo que tem que ter é trazer textos sobre isso, trazer vídeos sobre isso, trazer pessoas, que é uma coisa muito bacana que você tem feito também. Mas tem que ter, não é negociável. Não dá para ensinar PLE sem decolonialidade, não dá. O mínimo mesmo é você apresentar. Em outro trecho, a resposta, então, da pessoa disse, nossa, o que a gente vai mudar o que já é perfeito?
Não, eu não sei, na verdade, bem pouco em relação ao currículo, por exemplo, do PLE. Eu acho que é bem interessante, as matérias que eu tive até agora tinham um bom equilíbrio na solução desse problema entre teoria e prática. Trazer a sala de aula, trazer pessoas, pensar os lugares diferentes, assim, acho que é uma coisa. Tipo, eu tenho gostado de ler esses textos que você traz, contextos totalmente diversos de ensino. Eu acho que isso é uma tentativa de atender a isso, por exemplo. Não pensar nessa homogeneidade que está posta, assim, não só linguística, mas também de como deve ser ensinado. Mas não sei, assim, mudanças na habilitação. Eu gosto do jeito que ela está. Tipo, se a gente perder o noturno, a gente perde 5 pontos em quesito educação decolonial antirracista, por exemplo. Isso é bem evidente, assim, para mim. E, ao mesmo tempo, a coisa da monografia no final. Sei lá, acho que tem que ter, sim, um trabalho de peso para as pessoas fazerem, contribuírem na área e estarem pensando sobre isso. Faz parte de disputar o espaço. Então, é uma das, enfim, das opiniões, né, que aparece. Outro excerto, na verdade, esse aqui é o 3. Eu estou muito no começo da segunda habilitação, mas que a pessoa acha, então, na prática de estágio, né, principalmente, que é preciso pensar sobre isso. Mas que percebe, né, por outras pessoas que já passaram pela produção de material e pelas matérias que essa pessoa já fez, essas discussões estão mais na segunda habilitação do que na primeira habilitação de português como língua materna. Então, já é alguma coisa, mas eu acho que seria interessante um espaço de prática de produção, pensando nessa perspectiva também, ou talvez mais, não sei. Às vezes, eu sinto que a gente fica sempre em volta do mesmo livro, de referências muito similares, que aí acaba acontecendo meio sem querer, mesmo aqui na Unicamp. Isso também uma outra estudante trouxe, né, pensando de modo geral na área de letras, né, e aí ela diz que sente essa diferença no processo de PLA. E aí a habilitação começa muito tarde no curso, e talvez começar a trazer isso já traga também esse interesse das pessoas para a segunda habilitação. Claro, não dá para colocar mais matéria, mas dá para pensar em adiantar algumas discussões. As discussões decoloniais não precisam ficar só para a segunda habilitação. Então, esses estudantes comentaram que acham que isso está muito mais presente na segunda habilitação do que na primeira habilitação, né? E que isso deveria ser trazido antes, e não esperar quando a pessoa estivesse no 6º semestre, no 5º, para fazer essas discussões. Outro trecho também, né, vai dizer que a segunda habilitação é, de certa forma, revolucionária, né, aqui na Unicamp. Que o EL ainda é um espaço de vanguarda, porém uma habilitação que enfrenta muitos desafios internamente no Instituto. Mudanças nessa habilitação, na verdade, ainda está nessa construção da habilitação, né? Então, como é que eu vou pensar na mudança se ainda está sendo construído? Não vejo como mudança, mas como uma construção. Aí eu, mas você não tem nenhuma sugestão? Acho que não sei como ficaria essa questão logisticamente falando. Hoje em dia, com o Classroom, com esse sistema online, acho que ter mais trocas entre as universidades, né? Não é porque a Unicamp é percussora ou inovadora em outros espaços que ela não pode dialogar com outros espaços em que esse tema pode estar mais desenvolvido. Aí a continuação. Acho que os PALOP seriam uma oportunidade de abrir um pouco, sabe? Sair um pouco de abrir um pouco, sair um pouco desse espaço daqui. Hoje a gente pensa na internet, né? Mas claro que seria interessante simpósios nesses momentos em que o pessoal daqui recebe pessoas de outras universidades, né? Então, acho que isso é interessante para os alunos. Os alunos podem se engajar mais, ver na prática como que funciona. E aí, então, antes de fazer as considerações finais, eu trouxe aqui um poema que eu acho interessante para a gente pensar sobre essas questões, que é da Esther Pineda, uma escritora colombiana, que diz: o racismo, né, nos torna estrangeiros no nosso país. E aí ela diz: para muchos, la más difícil de ser extranjero es tener que explicar, es tener que responder a la eterna, la inacabable pergunta: de onde eres, de onde sos, where are you from, d'où viens tu, de onde é, da dove viene. Pero más difícil es ser extranjero en tu país. Ser negro es nacer extranjero. Ser negro es ser ajeno a la tierra que tu vio nacer. Ser negro es ser constantemente expulsado con el discurso, con los gestos, con la mirada. Desde que la memoria me asiste, recuerdo la incesante pregunta: ¿de dónde eres?
Mi extrañeza ante la interrogante, pero sobre todo la sorpresa, la incredulidad, la burla, la sospecha ante mi respuesta. Mi respuesta, nuevamente, de aquí, solo causa decepción en quien me interpela. No es suficiente, mi respuesta no le basta, no le satisface. Ahora, el pertinaz cuestionador quiere saber de mi familia, de dónde son, cuántos son, cómo son, para encontrar el sentido a lo que para él es un absurdo, un despropósito, que yo, al igual que él, nací aquí, que mi piel negra, al igual que la suya blanca, es también de este país. El racismo nos vuelve extranjero en nuestro país. E eu sou estrangeira desde que nasci. Então, eu trouxe esse poema para a gente pensar também como negros, indígenas, né, e outros grupos minoritarizados etnicamente têm sido vistos como estrangeiros, né, como não pertencentes ou como cidadãos de segunda, terceira, quarta classe, né. E aí, então, para pensar sobre a área de PLA, né, essa formação docente, então eu vou dizer que é importante que essas leis elas estejam mais presentes na formação docente, no curso de licenciatura, porque também eu já ouvi até de professoras da área de PLA dizendo no português, né, como língua de língua primeira de socialização, essas discussões são importantes, mas na área de PLA a gente tem outras questões, né, porque a gente está falando de estrangeiros. Mas se a gente considerar também que se os professores que estão fazendo PLA, se a gente não pensar também que considerar que a formação, né, de como as identidades de grupos étnico-raciais têm sido formadas no Brasil, como que a gente vai também ter a sensibilidade de pensar o estrangeiro, se nem os outros grupos étnico-raciais também não são considerados como cidadãos, ou como importantes, ou como, enfim, menos valorosos para a história desse país, né? Então, eu considero, se a gente trabalhar com essas leis e considerar essas histórias, epistemologias indígenas negras, nós vamos ter mais sensibilidade e ter uma melhor formação para considerar também o acolhimento desses outros estrangeiros, migrantes, né, refugiados aqui no nosso país, né. Então, acho que uma coisa não impede a outra, e eu acho que muito pelo contrário, né, eu acho que acaba sendo muito importante, porque também a gente precisa considerar, né, que Brasis que vão ser representados, apresentados, ou será que são só os Brasis? E a realidade também dos estudantes, as outras culturas, né, e outros países que também falam português como língua oficial, enfim, né, uma série de questões que a gente precisa trazer. Então, tem, a meu ver, né, o que eu quero também apresentar depois no artigo é dizer que eu acho importante considerar as disciplinas de PLA também no currículo obrigatório, porque esses estudantes da primeira habilitação vão se deparar com alunos que não necessariamente são brasileiros ou que necessariamente têm o português como primeira língua de socialização, né? Então, acho que não deveria realmente estar numa segunda habilitação. Acho que deveria ter essa discussão também para a primeira habilitação, porque são questões na formação de professor, não só para quem vai trabalhar no exterior, mas quem vai trabalhar mesmo aqui no Brasil, nas escolas, sabe? Então, eu falei sobre isso dos Brasis que vão ser apresentados, né, as cosmovisões e ideologias que vão ser reforçadas e desmanteladas. Eu acho que essa discussão toda é importante ser trabalhada na formação justamente para isso, né? E aí considerar, né, que práticas de linguagem que nós vamos ofertar a esses estudantes de PLA que não reforcem o ensino que reproduz a supremacia branca, que não reforcem uma agência ou que eles se tornem agentes brancos ou da branquitude, né, a serviço da branquitude, de ideologias monolíngues e práticas de adequação, de assimilação, né? E como é que esses pontos vão ser trabalhados na formação docente. E também considerando uma formação docente que não seja só de contestação ou de ser um combate anti, mas também de afirmação, valorização das identidades dos estudantes e dos diferentes grupos étnicos, raciais,
presentes no nosso país e também na realidade do grupo, né, que vai ser ensinado nas diferentes turmas, né? Então, com isso, eu termino a minha fala. Desculpem por ser longa, assim, né? Mas e aqui as referências. Muito obrigada. Janaína, muito obrigada pela fala espetacular, né, gente? Adorei, achei assim muito interessante, rica, feita de maneira refletida, né, consistente. Muito obrigada. Agora a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas. Acho que a gente tem acho que dá tempo, né, gente? Meia hora, 40 minutos para a gente discutir. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Alguma consideração? Eu acho que sim, esse é o grande ponto que todo mundo, né, fica na dúvida, como fazer isso. Eu acho que, primeiro, não tem receita de bolo, né? E eu acho que é justamente importante considerar essas especificidades dos grupos que estamos trabalhando. E aí você falou assim, eu vou trazer conteúdo. Eu acho que isso acontece muito, que as pessoas às vezes pensam, como está na própria lei, né, temáticas. E a gente, quando está falando dessa educação decolonial e antirracista, é mais do que temáticas que vão ser apresentadas numa aula, em períodos específicos, né? É algo para se considerar como realmente um projeto de sociedade. E isso não é em um dia, em uma semana, é uma vida toda, né? Eu acho que é realmente se colocar como um agente para isso. Então, assim, esse como, né? Eu acho que tem a questão você comentou, né, de trazer. Eu acho que, enfim, tem a questão institucional, primeiramente, que é uma coisa de não responsabilizar apenas um professor, né? E eu acho que é uma coisa realmente que a instituição precisa abraçar. Toda a discussão também que a própria Terezinha Maier trouxe da educação do entorno, né? Enfim, então, acho que é a questão de se organizar e considerar, trabalhar em conjunto, primeiramente, eu acho, né? E também considerando a parte curricular, que é muito importante, essencial, e aí eu acho que a própria escolha dos materiais didáticos, né? Eu acho que isso conta muito, porque, muitas vezes, o material didático acaba sendo o formador daquele professor, né? Então, ter uma escolha de bons materiais, o professor também ter essa agência de criar os seus próprios materiais, eu acho que contribui muito para isso. Então, tem a parte institucional do currículo e também tem a parte das relações entre as pessoas, né? Como que a gente, nas nossas relações, consegue criar esses espaços que sejam momentos de autorrecuperação desses estudantes racializados. E aí essa autorrecuperação, até a Bell Hooks vai falar, né, que é esse processo também de cura. Então, essas práticas de letramentos que vão envolver esses processos de cura, que podem ser também desabafos, a própria prática de considerar que gêneros me ajudam enfim, a trabalhar desse modo, né? Tem a questão das escolhas dos textos, sim, mas eu acho também que não necessariamente a gente precisa... Olha, gente, hoje nós vamos falar sobre racismo. Esse como tem a ver com a escolha das imagens dos materiais, né? Então, a gente vê, por exemplo, o Vamos Juntos, né? Livro que já foi publicado, que é para pensar no português como língua de acolhimento, né? Outros termos que se queiram dar, mas, assim, ali a gente tem imagens que não são só, por exemplo, de pessoas brancas, né? Então, que imagens que eu vou trazer? Não é só trazer também, eu posso trazer texto de pessoas negras e indígenas, mas continuar tendo uma perspectiva colonial. Então, assim, trazer textos de grupos minoritarizados que mostrem outras perspectivas, outras epistemologias, né? E aí pensar também o como que esses grupos estão sendo representados, né? Não só, eu tenho que, estou trabalhando aqui, aqui tem um sírio, mas como é que, sabe? Então, assim,
Eu acho que esses são pontos importantes para a discussão, e eu acho que tem essa questão do próprio repertório do professor, assim, né? Criar espaços, então, para que os professores consigam ampliar esses repertórios, né? Então, por exemplo, na minha sala de aula, né, na disciplina dos PALOP, na disciplina da LE 910, um dos perfis que a gente vê é os PALOP, né? Então, na verdade, não só os PALOP, né? CPLP de modo geral, então a comunidade que tem o português como língua oficial. Então, é considerar também o que eu sei sobre esses grupos. Vamos, então, buscar coisas, o que vocês têm, sabe? Então, assim, cada um fica responsável por trazer algum texto e a gente vai ampliando os nossos repertórios. Então, essa criação dos repertórios é algo muito importante na formação, porque não tem como um professor que não foi incentivado a alimentar esse repertório, ele tirar do nada, né? E aí, então, o que vai acontecer, geralmente, é ele pegar um texto e trabalhar numa aula específica. Mas aí, de novo, a gente volta para coisas da temática. E não pensar o como, né? Então, eu acho que apresentar essas epistemologias que são diferenciadas também é um jeito interessante, porque, de novo, sei lá, tem um livro ali. Aí, eu estou trabalhando com indígenas, mas aí são coisas, sei lá, que não mostram outras epistemologias, que é só assim... Vou apresentar a rotina de, sei lá, um estudante pancararu, sei lá. Mas aí eu não falo nada sobre quem são os pancararus, nada da realidade, mas eu estou focada na rotina, porque eu tenho que ensinar o PLA e eu digo, ele acorda às 8 horas da manhã, e não sei o quê. E digo, eu estou trabalhando. Mas eu acho que tem modos e modos e tem níveis, né? E não necessariamente você precisa falar explicitamente sobre racismo para ser antirracista e decolonial. Porque eu posso não estar falando sobre racismo e estar sendo mais antirracista e mais decolonial do que alguém que vai estar querendo trabalhar com isso numa temática específica, num dia específico, sabe? Eu acho interessante, né, a pergunta, porque vai muito assim ao encontro dessa coisa. A discussão a gente está fazendo, principalmente nesses lugares privilegiados, né, como a universidade, mas como operacionalizar, como materializar essa discussão em práticas que realmente vão criar transformação, criar movimento, né? Como você falou, tem que ser um compromisso social, a educação antirracista, né? Não pode ser pontual, mas ela tem que vir como um corpo, né, orgânico e criar movimento. E a Janaína falou da questão do gênero, né? Se a gente acredita, se apropria de que a linguagem é uma ação no mundo e de que ensinar essa língua não é simplesmente disponibilizar gêneros mesmo, textos de diferentes, né, gêneros. Não só disponibilizar a recepção desses gêneros, então, vamos ler tal texto, vamos assistir tal vídeo, vamos ouvir tal áudio, que ali já tem uma discussão, digamos, que é bacana, interessante, não é, né, não tem linhas racistas, pelo contrário. Mas, esse é um primeiro passo. O que fazer com isso? Porque a gente tem que inscrever esse aluno em práticas de língua, de linguagem, em que ele interaja com esses textos de recepção e possa agir no mundo por meio de outros gêneros, de outros textos, né? Então, fico pensando, né, que a gente está realmente ensinando, né, e o aluno aprendendo quando ele tem um espaço de enunciação, de linguagem, garantido pelas nossas práticas de ensino. Então, ele vai poder se dizer de outras formas na minha aula, nas atividades que eu estou criando. E, mais do que isso, eu vou levar esse aluno para além da sala de aula, como um agente da sua voz, da sua produção,
e colocá-lo em diálogo com outras vozes? Como que eu estou fazendo isso? Não sei se fez sentido. Eu acho que foi muito importante isso que a Ana trouxe, né? Da questão não só do texto em si, porque eu acho que me lembrou essa discussão do letramento racial, né? A pessoa vê um vídeo, lê um texto, está se letrando racialmente. Mas o que a gente, assim, pelo menos, né, com as discussões que eu tenho feito, é pensando nessas práticas que envolvem vivências significativas, né? Isso não basta simplesmente, agora eu li um texto e agora eu sou letrado racialmente, gente. E é uma coisa também que terminou aqui. É um processo que não tem fim, porque a gente está se constituindo o tempo todo nas nossas identidades, né? E essas construções de raça, elas acontecem o tempo todo nas nossas interações. Então, tanto o se tornar indígena, o se tornar negro, o se tornar branco, está sendo construído também nessas relações com os textos, né? Que estão atrelados a vivências. Então, assim, eu estou pensando nesse ensino que está ligado à vivência. E também em como empoderar esse estudante, empoderar no sentido não neoliberal de eu me empoderei sozinho, mas um empoderamento de eu poder contar a minha história, eu conhecer a minha história e ir me construindo de outros modos, sem eu achar que para estar nesse espaço eu preciso ser de determinados jeitos, porque assim, quando eu falei lá no início, né, que eu fiz questão de dizer que eu sou uma mulher negra gaúcha e tarará, é porque eu estava vendo que eu estava indo por um caminho em que, para estar na universidade, eu precisava embranquecer. E aí eu não queria mais isso, assim, sabe? E eu quis romper com isso. Agora eu vou mudar a minha temática e eu quero falar sobre a construção de identidades étnico-raciais e letramento. Porque eu estou me sentindo sozinha nesse espaço, as pessoas não falam nada sobre essas relações e eu estou, enfim, num lugar que estava me sufocando. Então, assim, conhecer outros grupos coletivos que trabalhavam com isso, ter ido para São Tomé e Príncipe também, que é um país do continente africano, contribuiu para grandes reflexões que eu fiz, assim, sabe? E também acho que nesse processo, eu acho que eu tinha uma outra coisa para falar também, que era bem importante, mas eu acabei me esquecendo. Mas, enfim, vai voltar. Numa das narrativas de uma das alunas, ela disse assim: eu estou cansada de ver sempre as mesmas discussões sobre letramentos aqui no IEL. Eu quero ver outras coisas, não sei o quê. Eu pensei, bom, o quanto que chega também nessas discussões de letramentos, os letramentos de resistência, os letramentos de sobrevivência, os letramentos enegrecentes, os letramentos que falam de redes de solidariedade periféricas na formação desses professores, sabe? Porque ali eu acho que também são caminhos que nos mostram que já tem coisas acontecendo, tem pessoas que mostram como é possível fazer, só que essas leituras não estão chegando na formação dos professores, né? Então, acho que se as pessoas estivessem lendo sobre esses letramentos, eu acho que elas teriam também saberiam mais caminhos de como fazer, porque tem histórico, né? Tem gente falando sobre isso. Mas, muitas vezes, os professores não conhecem só, entende? Isso também não está chegando nem para os professores que estão formando outros professores, né? Então, eu não trouxe aqui, mas é um dos relatos também que eu considero assim, bem importantes para discutir sobre isso, assim, né? Porque, às vezes, assim, eu já li 5 vezes o mesmo texto com professores diferentes. Então, assim, sabe? Vamos ler outras coisas, então, né? Sim. A Ana lembrou agora do podcast feito por esses alunos indígenas, né? Que eu acho que é uma coisa assim, estamos aprendendo os letramentos acadêmicos para o quê, né? Então, eu vou ler textos acadêmicos, fazer fichamentos, vou entender como é que faz o resumo e tal, para trazer também para os podcasts essas leituras e também pensar como é que eu organizo uma entrevista, pensar em metodologias também. E aí, enfim, alguns grupos fizeram um questionário com os estudantes, entrevistaram. Enfim, então, assim, é pensar como que essas práticas de letramento que a gente está propondo, elas rompem
mantém essas estruturas coloniais, né? E como que a gente pode também fazer diferente. Eu acho que o exemplo que eu trouxe ali do coletivo Afrativos é outro, porque esse aluno disse assim, eu quero conhecer mais sobre a minha história. E aí, por ter esse coletivo também, que foi construído também a partir de uma história que, enfim, de um episódio de cabelo, de uma aluna, enfim, que sofria racismo, etc. Mas, então, assim, esse aluno poder dizer, eu quero saber sobre a minha história, e os professores se mobilizarem, e não ser feito só por um professor, mas a professora de história diz, eu não sei sobre a história do Haiti, mas eu vou pesquisar e eu vou aprender, e a gente vai criar, então, esse calendário, né? E aí esse calendário não é um calendário qualquer, é um calendário em que tem depoimentos de pessoas, porque, assim, além desse calendário do Haiti, eles já tinham feito antes de territórios negros em Porto Alegre, em que os alunos fizeram também depoimentos de como é que foi estar nesses espaços, e também a própria pesquisa, né? Quais são as datas importantes para a população negra no Brasil e no mundo? E aí fizeram também janeiro, aí colocavam também essas datas, e mais o relato com a foto desses corpos também, dessas pessoas, né, falando sobre isso. Então, é buscar, assim, que textos, né, que vão ser significativos para que esse aluno possa dizer aquilo que é importante para ele, para que outras histórias possam ser contadas, né. Então, eu acho que, enfim, tem diversos exemplos, né. Letramentos de resistência, a própria Ana Lu mostra de letramentos que são feitos por ativistas do hip-hop que não são valorizados na escola. Um dos relatos de uma licencianda aqui da segunda habilitação, ela disse, olha, eu fui aprender sobre Islã, eu não tive na minha vivência na escola assim, pessoas negras. E na universidade eu fui aprender sobre Islã, vendo as rodas de Islã que aconteciam aqui em Campinas. Então, essa formação de professores não acontece só na sala de aula. E eu perguntava para eles, que associações, clubes, cursos você já participou? De línguas? Eu disse, na vida. E as pessoas se surpreendiam, mas por quê? Porque aí eu descobri que uma aluna fazia aula de percussão, né, que está envolvida também no samba, outra está também fazendo o curso, faz parte também de um curso popular, outro também já foi representante discente aqui na Unicamp, que se envolveu também quando teve a aprovação das cotas aqui também, então esse aluno se envolveu fora da universidade. Então, esses também são espaços formativos, né? Não dá para pensar que esses estudantes vão se formar só dentro da sala de aula, né? Então, é também que espaços de circulação que as pessoas estão, com quem elas dialogam, enfim, tudo isso conta para essa formação, para a construção desse repertório, assim, né? Mais alguém quer comentar ou fazer alguma pergunta? Eu gostaria de pedir para você elaborar sobre uma coisa que você tem sempre comentado comigo e repetiu hoje aqui, que eu acho muito importante e que me fez refletir muito. Você disse assim, olha, me corrija se eu estiver errada, essa educação antirracista, ela não precisa sempre acontecer de maneira explícita, assim, olha, vamos debater racismo, né? É algo que você me fala muito. E aí, se você puder, eu queria pedir para você elaborar um pouquinho mais sobre isso, quais são esses gestos, né, que eu acho que é no cotidiano e às vezes a gente pode nem ter essa percepção e não entender isso como uma educação capaz, né, de promover mudanças. Então, isso foi algo que assim me fez refletir bastante. Então, se você, principalmente porque a ideia do letramento, para mim, ela vem com esse movimento também estratégico, né? Então, tem que estar sempre consciente, tem que estar sempre explícito. Então, assim, como você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, Janaína? Sim. Então, de novo, a questão de não ser necessariamente uma temática e explicitamente, porque eu acho que nessa educação antirracista é importante a gente considerar assim, diferentes elementos. A questão da conscientização desses estudantes, e a conscientização é também assim, quem eu sou no mundo, né?
E quem é o outro, como é que essas relações se dão, quais são as relações de poder que estão em jogo. Então, isso é feito de diversos modos, porque, assim, mesmo eu lembro no semestre passado de estudantes indígenas, assim, eu estou aprendendo mais sobre a minha etnia, sobre quem eu sou aqui na universidade, porque eu estou lendo mais, eu estou vendo também, participando de eventos que estão falando sobre isso, porque na minha comunidade eu não podia falar a minha primeira língua. Então, eu não preciso estar dizendo, gente, vamos ler um texto para falar sobre racismo contra indígenas ou mostrar o Bolsonaro ali, né? É uma questão assim de, vamos descobrir sobre a sua história. Então, assim, uma coisa bem simples, tá? Uma das práticas que eu faço no início dessa disciplina de letramentos acadêmicos, né? De as pessoas circularem pela sala e aí, tipo assim, tem uma música ali, e poder se apresentar e falar em português ou em outras línguas indígenas que se sintam à vontade. E aí eu percebo assim que aí eu também já vejo se os alunos, enfim, se eles se sentem mais à vontade para falar em português ou em outras línguas, né? E vejo que muitas vezes eles escolhem falar em português porque os pais não quiseram ensinar as línguas indígenas, porque, enfim, toda a questão de colonização e tal. Ou, enfim, também de ver um evento de apresentação, que eu acho que é Mekrinja, eu acho que na língua Kayapó, que significa sabedoria, e perguntar, e nas línguas aqui da turma, como é que seria a sabedoria? Então, assim, eu não estou falando explicitamente. Então, tem a questão de conscientização, fortalecimento das identidades desses estudantes, que não se dá só simplesmente, gente, vocês viram um episódio que teve de racismo? Coisa chata, né? Porque assim a gente está falando também de dores, mas eu acho também que é um lugar não só de mostrar as dores, mas falar também, olha que coisa linda que vocês fazem, olha que coisa maravilhosa que está sendo produzido lá pelo Quilombo X, sabe? Olha que coisa mais incrível, não sei o que, tarará, tarará. Então, eu acho que esse movimento da conscientização, do fortalecimento, é algo muito, e do empoderamento são elementos centrais nessa luta, sabe? Que não se dá simplesmente porque eu detesto, na verdade, ficar falando sobre racismo ou de um caso específico. Não é isso que eu proponho nas minhas aulas, assim, quero fugir disso, porque senão acho que fica uma coisa, enfim, chata mesmo, entendeu? Que pode também estar tocando em dores das pessoas. Porque, assim, eu, como aluna, professora negra, eu sei o que é racismo, eu não preciso ficar numa aula falando de novo sobre isso, que teve o caso X de não sei o quê, tá. E aí, como é que a gente vai avançar nessa discussão para não ficar só nisso, entendeu? Porque, já entendi que tem isso, mas o que a gente faz, né? Então, acho que esse fortalecimento e essa conscientização são importantes. Lá em São Tomé e Príncipe, dava a disciplina de prática pedagógica. A primeira coisa que eu perguntava para os alunos, que português vocês vão ensinar? Porque era uma formação de professores que iam dar aula de língua portuguesa. Ou só o português, também acho que é outra pergunta que a gente pode fazer. Mas eles diziam português de Portugal. Então, assim, essa luta antirracista parte também por essa discussão que português vai ser ensinado, que corpos que podem falar o bom português e quem é o modelo de português que a gente vai usar para existir na vida. Isso é educação antirracista, entendeu? Sem eu ficar racismo, entende? Então, eu acho que essa série de elementos, e eu acho que entendeu? Assim, eu acho que essa coisa de conscientização é perceber, assim, nossa, eu realmente passava por situações. Aí, uma das coisas que a gente fez lá em São Tomé, os alunos criaram crônicas para falar de histórias de escola que eles vivenciaram, que eles pensam como professores, né? Ou como futuros professores. E aí, um dos relatos muito interessantes que um aluno fez é que ele disse assim, olha, eu sou do Príncipe, então tem 2 ilhas em São Tomé e Príncipe, um país de 200 mil habitantes. Além do português, tem forro, angolar, cabo-verdiano e outras línguas também. E aí, então, ele era do Príncipe
E aí ele comenta assim, olha, eu tinha alguns colegas que eram cabo-verdianos e uma professora que ela fazia uma divisão da turma entre os alunos burros, os alunos normais e os alunos inteligentes. E os alunos cabo-verdianos, porque não falavam português, eles estavam na turma dos burros. E aí, então, ele fez toda uma reflexão sobre essa situação para dizer que tipo de professor que ele queria ser, entendeu? E como é que ele poderia romper com isso. Então, isso, para mim, é mais decolonial, mais antirracista do que ficar sempre batendo na tecla de racismo, sabe? Eu acho legal dizer, mas assim, agora eu vou fazer o advogado do diabo só para dizer também que eu considero importante essa conscientização das opressões pelos quais os estudantes passam, né? E então, assim, eu quero dizer com isso que é importante que os alunos entendam como que essas opressões operam e como é que o racismo acontece na vida deles, mas eu quero dizer que isso é uma construção como um projeto de vida e não só numa temática específica num dia, né? Então, assim, analisando esse coletivo Afrativos, que vocês viram ali um pouquinho, eles usavam inúmeras estratégias que iam desde o sarcasmo, do humor, até o uso de hashtags, a produção de grafites nos muros da escola, a poesia, porque eu acho que a arte é algo muito, assim, é uma ferramenta muito potente nessa luta, né? Então, assim, não tem uma estratégia, não tem uma receita, eu acho que é entender o lugar. E o que eles faziam também é ter esses lugares de desabafo, assim, porque eles se reuniam toda semana e aí tinham esses momentos de desabafo, que assim tinham pessoas que choravam, passaram por situação X, Y, Z. Então, não é que eles não comentavam sobre o racismo que eles sofriam, mas é também justamente o que a gente faz em conjunto com isso. E não só vamos conhecer aqui o relato X, mas o que isso tem a ver comigo, sabe? Então, acho que criar esses espaços para os desabafos também é muito importante. Então, enfim, muitas estratégias, gente. Exatamente, um ambiente seguro, que a pessoa se sinta confiante para também falar das suas dores, mas assim, não só das suas dores. Sim, eu acho que é fundamental isso que você falou, da luta ser de todo mundo, porque geralmente se fala raça, então logo pessoas negras, pessoas indígenas, grupos étnico-raciais minoritarizados têm que fazer alguma coisa, mas a luta é de todo mundo. Envolve também as pessoas brancas se envolverem nessa luta e pensarem qual é o papel delas na reprodução, né, dessa branquitude, né, que é justamente esse lugar social do privilégio branco. Então, na verdade, quem tem que fazer mais dessa luta são as pessoas brancas, né, porque elas precisam se repensar. Então, quando a gente viu ali, num dos relatos, né, os sims e nãos, quem tem acesso, quem não tem, eu como uma pessoa branca, no outro lado, eu não mostrei ali, mas ela disse, eu nunca tive que pensar sobre isso. Então, essa formação é também para pessoas brancas se pensarem, né, e aí trazer essa discussão de raça também do lugar do branco, assim, né. Eu acho que isso é um ponto também fundamental. Bom, gente, infelizmente a gente tem que terminar, mas com certeza o semestre que vem Janaína, né, estará de volta. E eu quero agradecer a presença de todo mundo e principalmente a disposição da Janaína vir, abrir o espaço da disciplina também para a gente ampliar essas reflexões, né, coletivamente, como você falou. Então, muito obrigada, parabéns pela fala, e é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente.